Amigos do Legale, doutor, doutora, estamos com um novo curso. Um curso que foi aí muito esperado. Recebi uma porção de e-mails cobrando este curso. E qual é o curso? Contestação trabalhista. Este que vos fala é o professor Custódio Nogueira. Estamos aqui no Legale Educacional para trazer este curso para vocês. É um super curso de contestação trabalhista, completíssimo. Veja bem, este curso conta com 8 blocos, exatamente isso, 8 blocos de 50 minutos cada um. O último bloco ele ainda passa de 50 minutos, de forma que nós abordamos um monte de matéria, tudo que permeia, que reveste a contestação trabalhista, ok? Preparei um material aqui do lado só para mostrar para vocês a profundidade desse curso. Veja só, acompanhem no template. Primeiro ponto que nós vamos estar abordando, a representação processual da reclamada. E por que isso é importante? Veja a nossa preocupação em tratar de um curso de contestação a partir já do pressuposto da preocupação que você, doutor, doutora, deve ter para abordar o seu cliente empresarial, que já não é mais um reclamante, não é? A abordagem é completamente diferente. Eu abordo muito isso no curso, inclusive dou dicas de como vender o seu serviço advocatício para o empregador. Por quê? Porque é absolutamente diferente de quando trabalhamos pelo advogado. E aí nós temos que saber cuidar da representação deste empregador em juízo, sob pena do quê? De causar ao empregador, ao nosso cliente, enorme prejuízo. E aí já chamo a atenção para a nossa responsabilidade. Por quê? Porque advogar pelo empregado é uma coisa, advogar pelo empregador é outra coisa. O empregador não admite prejuízo, e se você, advogado, causar prejuízo, meu amigo, se prepare. Tá ok? Portanto, neste curso, eu pego na mão de vocês para acompanhar passo a passo como deve ser, inclusive, a abordagem com o seu cliente. Ok? Continuando aí no template. Os efeitos do atraso da reclamada, ou seja, do seu cliente, e também dos efeitos da ausência da reclamada, mas a presença do advogado. Não é? E por que eu chamo bastante atenção para isso? Porque no processo do trabalho, ele é bastante diferente do processo civil. E por que ele é bastante diferente? Porque a contestação lá no civil, ela é entregue quando? Ela vai ser entregue em 15 dias da citação, ela vai ser juntada aos autos. Ok? Muito bem. E no processo do trabalho? É diferente. No processo do trabalho, se não der acordo em audiência, aí sim é que a procuração vai aos autos. Desculpa. Aí sim é que a contestação vai aos autos. Não é por isso que nós temos que ter o cerne, a ideia de entender as diferenças e, portanto, saber interpretar para você ter expertise para saber o que você pode fazer quando você estiver verificando que o seu cliente, o sócio ou representante da empresa está atrasado e não está conseguindo chegar no evento. Que evento? Na audiência. Não é? E se você, como advogado, fazer as vezes do preposto, não é? Dicas valiosíssimas do que você, advogado, pode fazer para salvar o seu cliente. Claro, sem correr risco, não é? De uma representação da OAB ou coisas dessa natureza, tá ok? Então, tudo com fundamento, tudo no passo a passo, como eu costumo fazer, inclusive com modelos, ok? Continuando lá. O que nós vamos ter mais? No PJE, como é que está essa situação no PJE de depositar a defesa, mas a empresa estar ausente? Não é? Por quê? Porque no processo do trabalho, o empregador e o empregado têm que estar presente fisicamente na audiência em que se entrega a defesa. Que audiência é essa? Inicial ou una? Então tem que estar presente. E se não tiver, o que você, advogado, pode fazer, pode articular para conseguir ter êxito no processo? Tudo isso são dicas destas que nós levamos 4, 5 anos ou mais apanhando nas varas do trabalho até aprender. A grande realidade é essa. Aí, continuando, da audiência, o adiamento da audiência por ausência de testemunha. Muitas das vezes é interessantíssimo para o empregador buscar o quê? Adiar a audiência.
mas qual o sentido em adiar a audiência? Pode ser uma técnica interessante para, entre aspas, fazer alongar os atos iniciais do processo, não é? Isso pode, sim, pode nascer dentro de uma expertise, de uma técnica, não é? Sem dúvida nenhuma. E aí a gente ensina como fazer isso de uma forma tecnicamente correta, sem você se comprometer, ok? Muito bem. Que mais? Passando naturalmente por rito ordinário, sumaríssimo, falando para vocês como que é o CPC, não é? A questão da intimação da testemunha no CPC e sua aplicação no processo de trabalho, com abordagem da instrução normativa 39 do TST. Se você que está nos ouvindo aí fala assim, nossa, o que é isso, instrução normativa 39? Ela regulamenta o CPC no processo do trabalho. Importantíssimo saber a instrução normativa 39? Não, você tem que dominá-la. E nesse curso abordamos ela em todos os aspectos que refletem na contestação. Muito bem, continuando lá. Estudo aí dos institutos da revelia e da confissão. Por quê? Porque a revelia e a confissão acontecem, não é, em momentos distintos do processo civil. E no nosso curso nós fazemos um paralelo, explicando o instituto, tanto lá quanto aqui. Ok? Que mais? A ausência das partes na audiência em continuação. Por que audiência em continuação? Porque a audiência pode ser dividida, inicial ou una, não é? E eventualmente pode haver uma interrupção da audiência una com uma eventual audiência em continuação. Por quê? Porque a pauta está atrasada, N motivos. Ou então a audiência inicial, que esta só serve para verificação de acordo, e se não houver acordo, a juntada da contestação, com a designação da audiência em continuação. E aí pergunto, e se as partes, empregado e empregador, estiverem ausentes, quais os efeitos da ausência deles na audiência em continuação? Tudo isso, meu caro doutor, doutora, faz parte do quê? Faz parte da contestação. Veja a profundidade do nosso curso. Que mais? Até que momento processual podemos juntar documentos? Importantíssimo saber isso. Por quê? Porque é diferente do processo civil. E agora, vamos defender a reclamada. Veja só, estas questões, elas são iniciais, em face à contestação. Poderia, então, termos providenciado um curso para começar deste ponto e falar somente da contestação. Só que já deu para perceber que o nosso curso é mais do que completo. E coloca o doutor, a doutora, dentro da sala da audiência, ensinando vocês o que de fato devem fazer. Ok? Muito bem. Continuando lá, vamos ver agora então a contestação. Como que é possível defender o réu pelo novo CPC que é aplicado no processo do trabalho? Apresentando o quê? Exceção de incompetência, a própria contestação, onde nós vamos impugnar todos os pedidos da peça inicial, e aí a reconvenção. E hoje? Hoje é tudo apresentado numa peça só. E o nosso curso, naturalmente, já está de acordo com todo esse raciocínio. Não é? Muito bem. E antes de adentrar ao mérito, é necessário o quê? Passar pelas preliminares, que estão aí, ó, no 337 do CPC. E nas preliminares, que são 13 preliminares, imagina você, todas elas nós vamos abordando no curso passo a passo, com jurisprudência, com modelo de como você deve arguir, com todos os macetes da prática, da vida como ela é. Que mais aí? Falando de nulidade de citação, que no processo do trabalho é notificação do réu, não é isso, da reclamada? Incompetência absoluta ou relativa, para a gente mandar o processo para o local correto. Incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, ausente causa de pedir ou pedido, perempção, que para nós é o duplo arquivamento, litispendência, coisa julgada, conexão, eventual conexão com uma outra ação, por exemplo, uma ação consignatória. Incapacidade de parte, isso aqui é importantíssimo. Defeito na representação, abordamos com profundidade. Falamos aí da convenção de arbitragem, se vale para o dissídio coletivo ou para o dissídio individual. Ausência de legitimidade ou interesse de agir, outra preliminar de profunda importância. Muito bem. Falta de caução, a ser indevido aí os benefícios da justiça gratuita. E lá no nosso curso eu coloco, além de colocar uma por uma com exemplos e tudo mais, eu digo da importância de se sustentar uma preliminar. Acompanhe o curso e descubra.
torne-se um advogado técnico, desses que coloca medo na parte contrária. E depois, ainda vamos ver o quê? A compensação. Como é que nós podemos pedir a compensação das verbas? Prescrição trabalhista. Então, vamos falar de prescrição e decadência, para você argumentar em prejudicial de mérito. Após falar todas as preliminares, vamos falar em prejudicial de mérito. Só então vamos adentrar ao mérito propriamente dito, ok? Onde vamos impugnar todos os pedidos da peça inicial, por conta do princípio da eventualidade, 336 do novo CPC. E lá no mérito, então, nós vamos estudar no nosso curso o ônus da prova. Olha só onde vai esse curso de contestação. Nós vamos falar de defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta, a quem pertence o ônus, quando que o ônus é da reclamada, como que a reclamada dele se desvencilha, ok? Olha só, depois que termina, não é que passa, que a gente grava e conclui o curso, aí você olha o material com calma, é possível verificar como é diferenciado. Isso aqui não é uma propaganda a fim de que você adquira o curso, pura e simplesmente. Não, é de fato mais do que uma mensagem norteadora de formação continuada. É mesmo para aproveitar um brilhante trabalho, sem comparação, muito difícil. Não vejo no mercado nada parecido com os nossos cursos, não é? E que mais aí que dá para fazer ainda na contestação, não é? A reconvenção. E o que é a reconvenção? É o contra-ataque do réu, não é? Imagina você, doutor, vendo no seu processo, você defendendo a reclamada, o colega, a doutora, ver aí a reclamação trabalhista ser improcedente. E enquanto o seu pedido reconvencional da contestação ser procedente. Nossa, você deu um pau no reclamante. Isso é sonho de consumo? Muito distante? Muito distante não. Não é? É plenamente possível. E no nosso curso eu dou todas as dicas de como você deve entrevistar o seu cliente empresarial, para dele conseguir informações para fazer o quê? Para fazer uma reconvenção. Ok? E mais ainda, outra dica, as teses subsidiárias. Então, aprenda a fazer uma contestação com profundidade. Contestação não pode ter apenas e tão somente uma tese para defender o pedido. É necessário desenvolver o raciocínio para pedidos em teses subsidiárias. Você impugna o pedido principal e ainda apresenta uma tese subsidiária, ok? Alimenta muito o processo, te dá chance de se manter vivo, você tem elemento para embargar de declaração a sentença, porque isso é importantíssimo no curso do processo, e você mantém aí teses fortes, e eu dou toda a dica de como criar essas teses subsidiárias, ok? E depois você termina a contestação fazendo o pedido. Esse é o nosso recado, com muito carinho, um material preparado com bastante tempo, com pesquisa jurisprudencial e baseado na prática de quem de fato defende a empresa e vive no dia a dia, enfrenta a audiência e enfrenta o mercado. Ok? Compartilho com você a experiência aí de quase 10 anos. Tá ok? Fica um forte abraço e nos vemos no nosso curso. Ok? Sucesso!